Bem, senhores deputados, falta os senhores deputados do Bloco de Esquerda e do PCP. Iniciativa Liberal. Vamos ter que esperar aqui mais uns minutos. Bem, senhores deputados, acho que o senhor deputado Rui Rocha também, podemos dar início então à nossa audição, até porque temos plenário a seguir. Agradecer a presença da CIP, nas pessoas do Dr. Nuno Pescaia, diretor adjunto do Departamento de Assuntos Jurídicos e Sociolaborais, e também do Dr. Luís Henriques, jurista na CIP. Esta audição, a CIP, em quantidade convidada, terá uma intervenção inicial de 10 minutos, depois cada grupo parlamentar terá até 5 minutos para colocar as questões que entenderem à CIP e depois, para terminar, o Dr. Nuno Pescaia terá 10 minutos. E, portanto, podemos desde já dar início à audição, passando a palavra ao Dr. Nuno Pescaia. Bem, desde logo, boa tarde a todos, senhoras e senhores deputados. E a CIP agradece naturalmente o convite para convosco vir, de alguma forma, expor verbalmente o contributo que já remetemos a esta Casa no âmbito da discussão pública em que todos os projetos de diploma, com exceção de um, se encontraram em discussão, em diversas fases e também, como eu já vou dizer, em diversos anos. Bem, estão em causa aqui, nesta audição, 14 projetos legislativos. A grande maioria dos quais, como eu disse, a CIP já se pronunciou, quer por escrito, ao longo dos últimos anos, dado que alguns são recorrentes, como o aumento no número de dias de férias e também como a redução do tempo de trabalho, mas também outros, como o aumento das compensações, como a presunção de despedimento no âmbito do despedimento coletivo e tudo isso que envolve. Mas também nos pronunciámos verbalmente, e eu recordo a audiência que aqui tivemos em novembro do ano passado, onde também nos pronunciámos verbalmente sobre alguns dos projetos de diploma. Pelo que nesta intervenção nós vamos nos concentrar, sobretudo, na proposta de Lei 15, que visa proceder à alteração da legislação laboral no âmbito da agenda do trabalho digno, mas que envolve um grande número de diplomas, creio eu que 12. E aqui está incluída naturalmente a regulamentação deste Código, o regime geral das infrações tributárias, o regime processual aplicável às contraordenações laborais e da Segurança Social, o Código Contributivo, o regime das relações de trabalho emergentes do serviço doméstico, o regime das agências privadas de colocação e das empresas de trabalho temporário, enfim, 12 diplomas, o que consubstancia, na nossa perspectiva, creio que na vossa também, uma verdadeira alteração ao sistema de relações laborais. Ora, tudo isto foi precedido por uma apresentação das linhas gerais da agenda que teve lugar em julho de 2021, uma apresentação destas linhas gerais à concertação social. E desde o início do processo, em julho de 2021, portanto, há mais de um ano, a CIP questionou o timing de se introduzirem as alterações na legislação laboral desta envergadura num contexto marcado pela instabilidade e imprevisibilidade dos mercados e que condicionavam, ainda condicionam, a sobrevivência e a recuperação de muitas empresas. E repare-se que na altura tínhamos o combate à Covid-19. Tínhamos também o problema da recuperação das finanças públicas e das empresas. E tínhamos também um aumento brutal do preço das matérias-primas e da energia. Mas isto ainda foi mais agravado, porque depois, entretanto, houve uma invasão militar da Ucrânia pela Federação Russa e um aumento do preço para além das matérias-primas, da energia e pressões inflacionistas galopantes. E, concomitantemente com isto tudo, começámos a registrar, ainda registramos, uma absoluta escassez de recursos humanos recrutáveis, que é reconhecido por vós todos como um problema que impede a nossa economia de crescer, eventualmente de sobreviver. Concomitantemente, temos a promoção da sustentabilidade do emprego, e não só o aumento do emprego, mas da sustentabilidade do próprio emprego, e estes são, talvez hoje, já agravados, os desafios com que nos confrontamos para o futuro, pelo menos no nosso país, mas creio que ao nível de toda a União Europeia. Num cenário destes, a CIP sempre pugnou, sempre defendeu que era necessário a criação do ambiente regulatório favorável ao desenvolvimento da atividade económica, imbuído de uma maior flexibilidade face àquela que atualmente existe
mas também é verificável em 2021. Isto porquê? Por forma a propiciar às empresas instrumentos que lhes permitam adaptar-se com rapidez e celeridade às circunstâncias em constante mutação e em cada vez mais rápida mutação no mundo em que nos encontramos. Para quê? Naturalmente, para tentar aproveitar todas as oportunidades de negócio que lhes apareçam e as oportunidades de encomendas nos segmentos de mercado onde operam e, possivelmente, onde querem operar e promovendo, naturalmente, o alargamento do emprego. E, portanto, este era o nosso cenário. É claro que aqui, e neste elemento, neste ambiente regulatório, naturalmente, que também contará sempre o quadro regulador das relações laborais. Não pode fugir ao ambiente regulamentar total, não é? Ora, o que verificámos foi que as propostas do Governo que foram sendo apresentadas, muito pouco discutidas, para não dizer que não foram discutidas, mas foram apresentadas, e de todas as propostas de fundo que a CIP apresentou, porque respondeu sempre a todos os documentos apresentados pelo Governo, nenhuma foi discutida. Começámos a verificar que ia sendo exercido um poder, uma influência muito grande junto do Governo para a aprovação do Orçamento de Estado, com cedências na altura a matérias que estavam em discussão na concertação social. E o Presidente da CIP e a CIP, em sucessivas intervenções, foi rejeitando de modo muito assertivo não só o método que estava a ser seguido na concertação social, mas também o conteúdo das propostas que eram apresentadas dessa forma à concertação social. Registámos que o conteúdo da agenda foi progressivamente aumentando com sucessivas exigências, quer do PCP, quer do Bloco de Esquerda. E na reunião do Conselho de Ministros de 21 de outubro foram apresentadas ainda mais novas medidas, como o aumento das compensações dos contratos a termo ou o aumento do valor a pagar pela prestação de trabalho suplementar a partir de determinadas horas, entre outras, que não foram só estas. Sem terem sido sequer anunciadas à concertação, o resultado é público, como todos vocês sabem, que a CIP, juntamente com as outras confederações de empregadores com assento na Comissão Permanente de Concertação Social, decidiu suspender sua participação, solicitou uma reunião ao Sr. Presidente da República e também ao Sr. Primeiro-Ministro, que foram realizadas. Bem, o que acabou por suceder, como vocês também todos sabem, houve uma rejeição da proposta do Orçamento, a dissolução do Parlamento, do Orçamento para 2022, a dissolução do Parlamento, e houve eleições legislativas. E tudo faria pressupor que o Governo, já não dependente destes circunstancialismos ou destas grelhetas em que se encontrava, poderia naturalmente, já se está a rir, naturalmente, eu acho que não estou a contar nenhuma piada, mas pronto, tudo bem, é o seu estilo, e portanto estávamos à espera que tivesse um novo rumo, e pronto, e portanto quebrasse a dependência relativamente ao Bloco de Esquerda e ao PCP, naturalmente, e voltasse a um quadro de racionalidade e realismo que permitisse com ponderação e equilíbrio consolidar uma dinâmica económica para o país. Não sucedeu. Em maio, o Governo apresentou mais uma medida relativamente à contratação coletiva e, nesta proposta de lei, ainda assistimos a mais medidas que não foram sequer apresentadas à concertação. Por exemplo, a supressão da possibilidade de se atribuir efeito suspensivo à impugnação judicial mediante pagamento de caução, que hoje é permitida e, aparentemente, vai ser suprimida se os senhores não tomarem as devidas providências. Em suma, no que ao diálogo social diz respeito, o resultado foi o seguinte. A agenda do trabalho digno proposta pelo Governo, traduzida na proposta de lei que aqui nos traz, que visa alterar profundamente o quadro legislativo vigente em matéria de relações laborais, não mereceu a concordância de nenhum parceiro social com assento na concertação social. Bem, a agenda do trabalho digno é inegável e, portanto, os eixos que constam dessa agenda, ninguém pode deles discordar e assim sempre os apoiou. Combate ao trabalho não declarado, a valorização dos jovens no mercado de trabalho, a promoção da conciliação entre trabalho e vida familiar. Atenção que a CIP até fez estudos sobre esta matéria. E a dinamização da contratação coletiva, que a CIP defende desde os idos de 76, 75, 74, e, portanto, tem um trajeto, e as suas associações têm um trajeto nessa matéria muito importante, não são eixos nos quais podemos demarcar. Mas a amplitude e as propostas que aqui constam ao abrigo desses eixos não merecem a nossa concordância. Quando se reconhece que as soluções consensualizadas em concertação social são, normalmente, aquelas que tocam a legislação laboral, contribuem decisivamente para o estabelecimento de um clima de paz e de coesão social, isto é tido como condição fundamental para o desenvolvimento harmonioso do país. Mas as medidas apresentadas pelo Governo, que consubstanciam uma rigidificação da nossa legislação laboral nesta proposta de lei, aliás,
aparentemente, uma inflexibilidade do quadro que temos vindo a registrar desde 2016, estão nos antípodas do que é necessário para promover a economia, aumentar a capacidade competitiva das nossas empresas e para manter e criar emprego de forma sustentada e sustentável. Exemplos dessas medidas estão naturalmente no nosso papel. Vou apontar algumas, face ao tempo que disponho, que já não é muito. Aliás, já ultrapassei. Mas pronto, temos desde logo o reforço dos poderes dos inspectores de trabalho, não é? E a conversão dos contratos a termo em contratos por tempo indeterminado, com aquela remissão para o Ministério Público, que faz perigar, de alguma forma, não só a vontade das partes, mas também o problema de, no final de um processo destes, o trabalhador, quando contratou o contrato a termo, não o fez a contratar um contrato por tempo indeterminado, mas sim um contrato a termo, desvirtua-se a vontade das partes. No procedimento cautelar de suspensão de despedimento, em situações onde os inspectores entendem vislumbrar meros indícios de ilicitude, podem remeter tudo. Meros indícios de ilicitude, não é ilicitude, não é sinais patentes de ilicitude. Remetem o processo, ou o início do processo, para o Ministério Público, e isto não só tem o problema de aumentar a conflitualidade laboral, mas também nos reduz outra vez à mesma situação. Ou seja, aqui devia vigorar a vontade das partes, mas também importantíssimo é que, quando se faz esta remessa, onde é que fica a possibilidade de, o que sucede na conclusão de processos disciplinares, o trabalhador poder optar pela indenização e não querer a reintegração na empresa. Isso é uma consequência que pode surgir no final de um processo disciplinar. E, portanto, tem que se sujeitar àquilo que o Ministério Público faz, indo até ao final com este processo, quando de optar pela indenização e não pela reintegração. E, portanto, também ainda aquela que eu já referi, que é a possibilidade de se atribuir efeito suspensivo, supressão da possibilidade de se atribuir efeito suspensivo à impugnação judicial, o que hoje em dia é possível mediante o pagamento da caução. Ora, meus senhores, na nossa perspectiva, eu tenho que... Dê-me mais um bocadinho. Vá lá, Fernando, faça-me esse favor, por favor. Parece que a eficiência da ACT resulta da redução das garantias dos empregadores. Algo que, na nossa perspectiva, neste caso os arguidos, mas aqui os arguidos são os empregadores, quanto menos garantias processuais tiverem, parece que a ACT se torna mais eficiente. Eu creio que não é este o sistema em que queremos viver. Mas, enfim, quanto à negociação coletiva, temos duas medidas nefastas. Possibilitar à parte destinatária da denúncia de convenção coletiva requerer a arbitragem para a apreciação dos fundamentos dessa mesma denúncia, o que impõe um resultado a uma das partes determinado por quem analisará o requerimento da outra parte, e a outra é tornar a utilização da arbitragem necessária mecanismo impeditivo da caducidade, o que também impõe um resultado a uma das partes. Meus senhores, isto viola não só o artigo 56 da Constituição, mas também a Convenção número 98 da OIT, onde se prevê, quer para as organizações de empregadores, quer para as organizações de trabalhadores, a utilização dos meios de negociação voluntária. Ora, a imposição de um resultado a uma das partes não é uma negociação voluntária. E, portanto, isto a somar ao regime da Lei 11/2021, parece-nos que vai introduzir a maior entropia, para não dizer uma total estagnação, no regime da caducidade e também na dinamização da contratação coletiva. O recurso ao outsourcing, da maneira como está construído, em termos análogos ao do trabalho temporário, e o impedimento que daí resulta, também nos parece contender com os princípios constitucionais de liberdade de iniciativa económica e de iniciativa privada, e a presunção da existência de contrato de trabalho no âmbito das plataformas digitais, e, portanto, esta é a minha penúltima nota. Parece que, se tenta regular desta forma, através de presunções, desde logo parece-nos precipitado, dado que está em discussão ainda ao nível da União Europeia a diretiva do Parlamento Europeu relativa às condições de trabalho nas plataformas digitais. Portanto, arriscamos se isto não bate bem e não é coerente com a diretiva, poderemos estar, no fundo, a criar aqui alguma entropia e a ter de fazer novas transposições quando não se revela necessário. Depois, o artigo 12 ainda nos permite resolver este tipo de situações. Por último, estar a imbuir uma atividade propiciada pelo digital e por estas plataformas a um conjunto significativo de pessoas que podem querer assim ingressar no mercado e na atividade económica e cerceá-la através de presunções imbuídas da maior incerteza e insegurança jurídica, vai não só criar dificuldades para essas pessoas que querem ingressar nisso, como também retirar possibilidade dessas mesmas pessoas poderem aumentar os seus rendimentos. Na contratação a termo, tenho que nos deixar dizer isto, as duas medidas que são previstas, essenciais, é a alteração do regime de sucessão e o aumento das compensações.
Meus senhores, isto resulta de acordos de concertação social anteriores. Não nos parece legítimo que, tendo sido celebrados essas alterações ao regime da contratação a termo, agora vá por um documento que não é subscrito por todos, aliás, por nenhum, a inverter-se o sistema ou alterar-se o sistema sem, de alguma forma, contar com o apoio dos parceiros sociais. Isto retira confiança à concertação social. Por penúltimo ou último, e portanto, se calhar, eu vou já para o final. Bem, não deixamos de registar nesta proposta de lei, se me permite, outra vez um agravamento do quadro sancionatório. E no nosso papel, vocês podem ver que há contraordenações que se sobrepõem umas às outras. Nós conhecemos o quadro sancionatório. Quando é preciso atuar, atua-se. Agora, terem duas normas, em dois diplomas diferentes, a mesma situação, e numa é uma contraordenação e na outra é uma contraordenação, eu creio que será desnecessário. Ou então vai haver duas contraordenações pelo mesmo facto. Não nos parece lógico, está escrito no nosso parecer com todo o detalhe em que situações isso sucede. E, portanto, a posição da CIP foi clara relativamente a que esta proposta de lei, face ao que dela resulta, no momento em que podíamos enfrentar com realismo aquilo que nós temos vindo a verificar, que é a necessidade de encarar com confiança o futuro do trabalho, neste momento esta proposta de lei parece-nos retirar isso. Uma última nota, Sr. Coordenador. Há um outro diploma que nós verificámos, que é o de luto gestacional. Eu faço aqui os comentários que fiz da última vez que aqui estive, relativamente ao luto por um filho. É insuperável. É insuperável. No entanto, e aqui para o período de nojo de um gestacional a um filho, também se calhar estamos a ir um bocadinho longe, no sentido em que, e eu passo a explicar para que não haja dúvidas, estas situações têm-se verificado. E não eram os 5 dias, porque há pessoas que nunca se esperam e vão para a baixa médica. E nós temos que atender a essas situações. E são suportadas pela Segurança Social. O tempo que for necessário, porque, como eu digo, há quem nunca recupere. Há pessoas que, pelo contrário, querem logo vir trabalhar. Porque tornam, e eu conheço esses casos, são os casos que eu mais conheço, nomeadamente na organização em que trabalho, que as pessoas quiseram logo vir trabalhar. Há, pelo menos, aqui uma questão que nós devemos equacionar. Estava numa proposta de lei de um partido político, eu creio que seria o PSD, tenho que dizer o nome, em que previa que o acréscimo dos 15 dias colocado nesta situação deveria ser suportado pela Segurança Social. Porque, meus senhores, a situação de fundo da perda de um filho e da perda de um nado gestante não é de todo recuperável. E pronto, peço desculpa o tempo que vos tomei, excedi-me bastante, mas a matéria é longa. Agradecemos o poder de síntese com alguma tolerância e passava desde já a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Rita Borges Madeira. Muito obrigada, Sr. Coordenador. Eu vou já começar por cumprimentar e agradecer a presença do Dr. Nuno Biscaia e do Dr. Luís Henriques neste grupo de trabalho no âmbito da promoção das audições aos parceiros sociais relativamente à proposta do Governo da Agenda do Trabalho Digno. Eu penso que estaremos todos de acordo se disser que a todos nos move a defesa de mais emprego, mas um emprego com mais qualidade, melhores condições e com menos precariedade. E eu também acho que é um clichê atribuirmos apenas aos sindicatos e às entidades representantes dos trabalhadores a defesa dos interesses dos mesmos. Nós não entendemos que assim seja, porque obviamente as entidades empregadoras são, a par dos trabalhadores, os mais interessados em que o melhor que as suas empresas têm, os seus melhores ativos, os seus trabalhadores, se sintam realizados e felizes no seu local de trabalho. Isso só é possível com salários, com horários, com tratamento justo, com igualdade de oportunidades, com políticas de segurança e higiene de trabalho, com vínculos estáveis, enfim, com condições para executarem o seu trabalho. O Dr. Nuno Biscaia também já fez referência a isso, mas eu também tive a oportunidade de ler atentamente o documento que nos enviaram e eu gostava de citar aqui uma frase que vem nesse documento, e passo a citar. A CIP sempre se identificou, de um modo geral, com os evocados propósitos mais emblemáticos enunciados na Agenda para o Trabalho Digno. Aliás, quem deles poderá discordar? Como sejam o combate ao trabalho totalmente não declarado, a valorização dos jovens no mercado de trabalho, a promoção da conciliação entre trabalho e vida familiar ou a dinamização da contratação coletiva. Fim de citação. E a conclusão que eu posso tirar aqui das vossas palavras é que estamos todos de acordo. Podemos, de facto, divergir na maneira de alcançar estes propósitos.
E é por tudo isto que é tão importante, tal como também disse, existir uma concertação social, é tão importante existir um diálogo social e é tão importante que estas matérias sejam discutidas na concertação social e entre os parceiros sociais. E eu sei também, porque também fizeram questão de indicar no vosso documento, que são críticos, e agora também o falaram, relativamente ao tempo que tiveram discussão na concertação social. Mas também é para isso que nós estamos aqui hoje. E da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tivemos a oportunidade, mais uma vez, de ler aquilo que foi o vosso documento enviado, mas também é para nós ouvirmos aqui hoje de viva voz. E caso também assim o entenderem, poderem entregar novos contributos, nós também agradecemos, depois dessa audição, se assim o entenderem, continuarem a contribuir para a construção de uma melhor agenda para o trabalho digno. A garantia que damos é que serão todos devidamente analisados e tidos em conta a quando a discussão na especialidade desta proposta do Governo. Obviamente que esta proposta 15 que está aqui hoje não será com certeza a proposta que no dia, não sabemos ainda quando, mas no final de dezembro irá em votação ao plenário, porque obviamente que terá também aqui algumas propostas dos grupos parlamentares, inclusive do Partido Socialista, que irão com certeza valorizar a mesma. No entanto, também não posso deixar de ficar surpreendida de perceber que, e lendo mais uma vez o vosso documento, não existe aqui nenhum ponto de contacto, não é? Ou seja, que vocês entendem que todas as propostas que estão aqui incluídas, ou quase todas, também peço desculpa já se me enganei nessa avaliação, não são as mais corretas e não são as medidas que deveriam existir. Bom, posto isto, aquilo que eu gostaria de vos perguntar é se entendem que estas medidas que tentam travar o despedimento ilícito, que travam o acesso ao apoio do Estado a empresas faltosas, que restringem o recurso ao trabalho temporário, que reforçam a intervenção da ACT, são ou não medidas úteis para combater a precariedade. E também, no momento em que é bastante claro que existe no mercado uma falta de mão de obra, se não entendem que estas medidas podem ajudar a fixar os trabalhadores nas empresas. Muito obrigada. Sra. Deputada Rita Borges Madeira, muito obrigado pela sua intervenção. Passava então agora ao Grupo Parlamentar do PSD, passando a palavra à Sra. Deputada Clara Marques Mendes. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar também os colegas e cumprimentar o Dr. Nuno Biscaia e o Dr. Luís Henriques, em representação da CIP, dizendo que é sempre um gosto recebê-los na Assembleia da República e, sobretudo, trocarmos opiniões sobre matérias tão relevantes e tão importantes, e como disse o Dr. Nuno, e bem, bastantes diplomas são os que estão aqui em causa e, portanto, a reflexão tem de ser uma reflexão maturada para que possamos fazer alterações, se eventualmente for essa a situação, mas alterações que estejam condizentes com aquela que é a realidade e que são as necessidades do nosso mercado laboral. E, posto isto, dizer que o PSD já teve a oportunidade de reunir com a CIP ainda antes da discussão na Generalidade, uma preocupação que tivemos porque, e aqui registamos e concordamos com aquilo que foi dito, aliás veio a público, a situação, o método como estava a ser legislado, ou estava a ser tratado este processo pelo Governo, era um método que respeitava, ou seja, não respeitava a concertação social. Aliás, a senhora deputada do Partido Socialista acabou de dizer que o Partido Socialista valoriza e o Governo valoriza a concertação social, é pena é que não a pratiquem, porque apenas ficamos pelas palavras, mas depois não acontece. E isto foi dito por vários parceiros sociais a quando da apresentação da proposta. E é uma pena porque, de facto, a concertação social é fundamental para garantir a coesão e a paz social e, portanto, nós entendemos que o processo, a forma como este processo chegou à Assembleia da República, começou mal. E, relativamente a esta matéria, nós tivemos a oportunidade, além de conversar com a CIP, tivemos a oportunidade de ver a exposição que nos enviaram por escrito e dizer, desde logo, que é bastante esclarecedora quanto a muitas dúvidas que aqui são colocadas e, portanto, há aspectos que eu ia perguntar, mas que venham refletidos, mas há também outras matérias que eu julgo que seria importante voltarmos a conversar aqui nesta audição. E uma delas, desde logo, prende-se com a questão das plataformas digitais. Eu gostaria de dizer que o PSD partilha precisamente aquilo que foi referido na intervenção inicial. Tivemos a oportunidade de, em sede de Generalidade, alertar para que existe uma diretiva em construção, uma diretiva europeia sobre esta matéria. A diretiva visa uniformizar as regras existentes em todos os países no que diz respeito à matéria das plataformas digitais. Portanto, não vemos
de forma que seja a forma mais correta o governo português antecipar-se a uma matéria e, sobretudo, porque essa matéria está a ser ponderada, está a ser maturada pelos países da União Europeia e, portanto, parece-nos que, ainda que até a solução fosse, admitindo até que a solução fosse, que o Governo aqui traz, fosse uma solução que vá ao encontro daquilo que depois virá na diretiva. Mas corremos um risco de estar a fazer uma alteração legislativa, e o PSD tem chamado a atenção para esta matéria, uma alteração legislativa e daqui a muito pouco tempo termos que fazer novamente essa alteração, outra alteração legislativa no sentido de transposição de uma diretiva. E, portanto, concordamos inteiramente com aquilo que foi referido e esta é uma matéria que muito nos preocupa. Depois, dizer relativamente à questão dos poderes da ACT, ontem tivemos a oportunidade de ouvir aqui a ACT e precisamente questionar sobre esta matéria. Há aqui um aspecto que diz respeito e que referiram relativamente à ilicitude do despedimento, que aqui nos parece, e parece-nos que foi isso também que a CIP referiu, mas já agora, só para clarificar, aqui parece-nos que estes poderes da ACT, no que diz respeito à ilicitude do despedimento, ao contrário daquilo que acabou de ser dito pelo Partido Socialista, não são um combate à ilicitude do despedimento. São permitir a uma entidade administrativa que faça uma valoração sobre situações que atualmente são da única e exclusiva competência dos tribunais. E, portanto, esta matéria também muito nos preocupa. E gostaríamos de ouvir também nesse sentido. E depois há aqui dois pontos em concreto. Gostaríamos de ouvir de que forma é que a CIP vê a alteração ao artigo 112, que diz respeito ao período experimental, quando ele pode ser reduzido ou excluído, quando um trabalhador tem um contrato de trabalho por mais de 90 dias com outra entidade patronal. Atualmente, na lei, exige que seja com a mesma entidade patronal, a proposta diz com outra entidade patronal. Esta é uma matéria que eu acho que merece a sua reflexão e gostaríamos de ouvir a CIP a este propósito. E depois há uma outra alteração muito concreta, e eu não tenho a oportunidade de questionar todas, mas esta também é uma muito concreta, que se refere ao artigo 173, número 3, ou seja, no caso do trabalho temporário, quando este é considerado nulo, a lei diz que o contrato a proposta diz que o contrato é nulo e considera-se um contrato sem termo com o utilizador. Ora, se um contrato é nulo, significa que nunca chegou a produzir efeitos. Temos de voltar, isto são as regras básicas do direito e portanto, acho que não conseguimos compreender essa solução que aqui é apresentada. E, portanto, eu deixava aqui estas questões e naturalmente, que estas audições não impedem que possam enviar-nos contributos por escrito e que, naturalmente, nós possamos também voltar a conversar sobre esta matéria. Mais uma vez, muito obrigada pela disponibilidade e termino aqui a minha audição. Senhora Deputada Clara Marques Mendes, muito obrigado. Passava então agora ao Grupo Parlamentar do Chega, dando a palavra ao Sr. Deputado Jorge Galveias. Muito obrigado, Sr. Coordenador. Dr. Nuno Biscaia, Dr. Luís Henriques, muito obrigado pela vossa presença. Da leitura da vossa nota crítica à proposta da Lei 15, remetida ao Parlamento, extraímos as preocupações da CIP e a vossa discordância face às 70 medidas propostas pelo Governo. Enquanto símbolo do associativismo empresarial português e a voz dos interesses das inúmeras empresas que contribuem para a economia nacional, foi da maior importância a exposição trazida pela CIP, pois que os contributos aqui trazidos são fundamentais para se atingir esta que é uma das prioridades atuais de todos os que aqui estão presentes. O Chega o que tem a dizer é que, embora considere que a grande maioria destas medidas seriam as medidas ideais num país ideal, julgo que perante o que se está a passar na Europa e no mundo não é a altura correta ou é uma altura muito perigosa para estarmos a aplicar medidas que nós desconhecemos o que é que podem trazer dentro de pouco tempo. Ou seja, nós concordamos que, de facto, a maioria das medidas são medidas justas e seriam ideais, mas que não é a altura correta para as trazer. Portanto, não vos deixo nenhuma questão em particular, deixo a nossa opinião. Muito obrigado.
Sr. Deputado Jorge Galvez, muito obrigado. Passava então ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, dando a palavra ao Sr. Deputado Rui Rocha. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores doutores Nuno Biscaia e Luís Henriques, a Iniciativa Liberal, quando esta matéria foi discutida, votou contra a assim chamada Agenda do Trabalho Digno e votou por um conjunto de considerações. A primeira teve em conta o processo e o método utilizado, e não podemos deixar de salientar que o Governo se apresenta sozinho e o Partido Socialista se apresentam sozinhos com esta proposta, sendo que não conseguiram nenhum tipo de apoio nem do lado das entidades patronais, nem do lado dos representantes dos trabalhadores, e portanto é uma solidão que eu acho que é impressiva e que fala por si. E também dizer que todo o processo teve momentos francamente inaceitáveis do ponto de vista da relação com as entidades representativas, neste caso também das entidades patronais, e que não é este processo, pelo mérito que tem, obviamente, de audição, que complementa aquilo que devia ter sido a negociação coletiva e que devia ter sido o cumprimento das regras, pelo menos de etiqueta e de consideração pelos parceiros sociais. E, portanto, o processo começou, foi mau, as coisas que foram mal conduzidas, e o resultado é também mau, porque, como também salientaram, a paz social resulta da capacidade de encontrar entendimentos e de chegar a pontos de negociação em que as partes envolvidas minimamente se possam rever, e isso, de facto, não aconteceu. Há, de facto, também, na perspectiva da Iniciativa Liberal, algumas questões que deveriam ter sido consideradas. Nós vínhamos, nos últimos 2 anos, foram já feitas algumas alterações à legislação laboral que têm significado, algumas delas não chegaram ainda a ser regulamentadas pelas questões óbvias, mas isso é até um ponto que justifica que houvesse agora alguma cautela, porque não tendo sido testadas ainda aquelas que são as consequências dessas alterações que foram aprovadas, e algumas delas não foram regulamentadas, seria aconselhável que se avaliasse o impacto dessas medidas e que depois se pudesse avaliar nova abordagem, se isso justificasse. E há também uma coisa que é o seguinte: o Partido Socialista e o Governo têm destacado que nós estamos, por exemplo, com uma taxa de desemprego muito baixa, que aliás se reflete depois na dificuldade que as empresas têm também de contratar, mas estamos com uma taxa de desemprego muito baixa. Ora, o que eu quero dizer é que a legislação atualmente existente permitiu uma taxa de desemprego baixa, como a que temos hoje, permitiu uma recuperação muito rápida do emprego depois da crise pandémica e, portanto, eu acho que o bom senso aconselharia a que se olhasse para a legislação existente, para as alterações que foram feitas e que se pudesse, em devido tempo, fazer uma avaliação, sendo que, olhando para os indicadores internacionais, a legislação laboral portuguesa é, de facto, já uma legislação com um grau de rigidez com alguma dimensão e, portanto, não nos parece que se justificasse neste momento. Eu não estou a dizer que a Agenda do Trabalho Digno no seu conjunto não tenha propostas meritórias. É óbvio, com uma extensão desta natureza, é óbvio que há coisas lá que fazem sentido e há coisas que deviam ser. Uma revisão desta magnitude, tendo em conta uma legislação que permitiu uma adaptação rápida, que permite uma taxa de desemprego baixa como a que temos, e sem avaliar as últimas alterações legislativas na sua implementação num momento normal, digamos assim, da economia, depois também com todas as nuvens negras que se adensam para os próximos tempos, parece-nos que há aqui alguma incapacidade de ler os sinais e de adequar os timings àquilo que seria mais adequado. Ainda uma última consideração que tem a ver com esta questão da rigidez ou da flexibilidade, é que uma legislação laboral muito regulamentadora, muito invasora da liberdade das partes, prejudica depois o esforço de negociação coletiva, de adaptação aos setores. Nós temos cada vez mais uma economia que tem que conviver com realidades muito diferentes. Nós temos empresas de mão de obra intensiva, temos empresas de elevado valor acrescentado e, portanto, esta vertigem interventiva no mercado de trabalho, numa regulação excessiva, tira às partes a capacidade depois de se concertarem e de adequarem as soluções àquilo que são as realidades, que são muito diferentes e eventualmente serão cada vez mais diferentes, entre setores de
pouco valor acrescentado, de elevada dependência de mão de obra, de outros que têm outras condições e que podem fazer outro tipo de adaptações. Nós temos falado, por exemplo, da semana dos 4 dias. É muito provável que nós tenhamos setores que hoje em dia são capazes de estar a fazer isso e muito mais, como teremos outros que terão muita dificuldade de implementar soluções dessas. Aliás, eu diria que um dos setores que parece ter alguma dificuldade, se algum dia isso, entretanto, vier a ser discutido e apresentado, é o próprio Estado, não é? O Estado parece-me que seria uma entidade empregadora com elevada dificuldade de implementar uma semana de 4 dias. Eu pergunto se estará no horizonte previsível que se possa implementar uma semana de 4 dias, entendendo a semana de 4 dias não como uma mera redistribuição do horário de trabalho, mas como uma redução do horário de trabalho. Eu pergunto se na saúde estaria o país em condições de implementar uma semana de 4 dias e, portanto, sei que ela não está na agenda do trabalho digno, mas só para contextualizar. Eu vou concluir, portanto, há este conjunto de considerações e gostaria, se tivessem algum comentário geral sobre estas considerações, mas é basicamente aquilo que é a perspectiva da Iniciativa Liberal. Sr. Deputado Rui Rocha, muito obrigado. Passava então ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, o Sr. Deputado Alfredo Maia. Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador. Cumprimento os Srs. Doutores Nuno Biscaia e Luís Henriques, em representação da CIP. Muito obrigado. Eu escuso de pedir a suspensão da contagem de tempo, que serei muito breve. Eu cumprimento, portanto, os Srs. Doutores Nuno Biscaia e Luís Henriques, em representação da CIP. Escutei com muita atenção o Dr. Nuno Biscaia, percebi que defende a dinamização da negociação coletiva, se bem entendi, mas gostaria, e resumo esta pergunta, gostaria que me esclarecesse se o regime da caducidade e da sobrevigência das convenções é ou não uma grilheta para as organizações sindicais. E disse. Muito bem. Sr. Deputado Alfredo Maia, muito obrigado pela sua intervenção. Passaria então a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, intervenção final, Sr. Deputado José Soeiro. Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador. Queria também cumprimentar a CIP, Dr. Nuno Biscaia. É sempre comovente o alívio da CIP com a maioria absoluta do Partido Socialista, que assim ficou libertado das suas grilhetas, que assim ficou libertado das suas grilhetas de esquerda, a expressão é sua. Esse alívio, eu compreendo esse alívio, ou dos empecilhos, se fosse Carlos César a falar, não diria grilhetas, dizia os empecilhos. Mas compreendo, de facto, nós fomos empecilhos a várias cedências do Partido Socialista e do Governo aos patrões, é verdade, e também somos grilhetas, e fomos grilhetas relativamente a certos princípios. Por exemplo, com o Bloco de Esquerda havia uma grilheta que não permitia, por exemplo, ao Governo fazer reduções da TSU patronal, como tentou e não conseguiu. Havia uma grilheta que não permitia ao Governo fazer cortes em pensões e agora a música é outra. Relativamente ao poder da ACT e à comunicação ao Ministério Público para poder suspender um despedimento com indícios de ilicitude, é uma medida cautelar que visa basicamente paralisar, ainda que transitoriamente, os efeitos de um despedimento que já revela fortes indícios de ilicitude. E, portanto, do nosso ponto de vista, é uma medida positiva. Nós até preferimos a versão inicial, da proposta inicial da Agenda do Trabalho Digno, que prolongava o modelo que foi aplicado durante a pandemia, mas é uma medida positiva, porque, sem retirar a decisão final dos tribunais, evidentemente, isso não está em causa, é uma medida que cria uma proteção que está, do nosso ponto de vista, em coerência com o comando constitucional da segurança do emprego e da proibição dos despedimentos sem justa causa. Queria também dizer-lhe que quando ouço a fazer o elogio da liberdade das partes, o elogio da livre vontade das partes no contrato de trabalho, lembro-me sempre daquela peça de teatro em que um cozinheiro convida um frango para fazerem uma refeição juntos. Eles, de facto, vão fazer uma refeição juntos, mas o frango vai estar dentro da panela. E, portanto, falar disto como uma refeição conjunta é, no mínimo, irónico, quando nós sabemos a natureza das relações laborais.
Queria perguntar-lhe, contudo, queria fazer uma pergunta muito específica. Falou aqui das plataformas. As empresas que são detentoras das plataformas digitais estiveram representadas na concertação social? Estiveram indiretamente representadas na concertação social? A CIP acolheu, sob alguma forma, a representação dessas entidades, das plataformas, na discussão da Agenda do Trabalho Digno? Eu sei que enviaram contributos as plataformas para a agenda, para o Livro Verde sobre o futuro do trabalho, mas na concertação social, a voz das plataformas fez-se ouvir? Por via da CIP? Pergunto. Por via da CCP? A informação que tenho é que se fez ouvir, bastante, mas gostava de saber se foi por vossa via. Porque há uma questão curiosa, é que as plataformas defendem o seu modelo de negócio dizendo: há uma coisa que nós não somos entidades empregadoras. É o que elas dizem, nós não somos entidades empregadoras. Mas depois quiseram encontrar forma de se fazerem representar como entidades empregadoras na concertação social. Curioso. Eu gostava de saber se as plataformas se o lobby das plataformas se fez ouvir no debate na concertação social sobre a Agenda do Trabalho Digno. E na avaliação da CIP, se foi o peso desse lobby que fez com que o Governo recuasse na proposta inicial que estava na Agenda do Trabalho Digno, e se foi por insistência também da CIP e das plataformas digitais que o Governo recolocou na lei a figura bizarra do intermediário e de um modelo que visa basicamente desobrigar as plataformas de responsabilidades empregatícias, ou seja, de responsabilidades patronais. Essas mesmas plataformas que afinal querem estar representadas como entidades patronais que não querem ser. Sr. Deputado José Soeiro, muito obrigado pela intervenção. Passaria então à CIP, penso que será o Dr. Nuno Biscaia fazer a intervenção para 10 minutos, desta vez sem tolerância. Apelo ao seu poder de síntese, até porque a seguir temos também o plenário. Sendo invetivado com estas questões... Temos mesmo plenário e temos a votação também. Então, eu vou tentar ser breve. 10 minutos, sem direito à tolerância. Mas repare-me nas questões que foram colocadas e que exigem alguma argumentação aqui. Bem, claro que ninguém se consegue, relativamente ao grupo parlamentar do PS, ninguém se consegue, creio eu, afastar dos eixos da agenda. O problema é as medidas com que se consubstanciam querer alcançar os objetivos propostos na agenda. E aí discordamos. E o nosso parecer, tem razão, resulta disso. O conteúdo das propostas. Começamos pelo método, aquele método que eu falei da apresentação. Não nos parece adequado e, por isso, esta agenda, creio eu, não merece o apoio de nenhum parceiro social. E olha, acho que é a primeira vez em alguns anos que isso sucede, porque as reformas profundas da legislação laboral receberam sempre o apoio dos parceiros sociais dos dois lados da bancada. A segunda, o conteúdo das propostas. Bem, nós precisamos, em concertação social, de espaço e tempo. Os contributos que vêm para aqui não seriam discutidos com as organizações as outras organizações de empregadores e as organizações sindicais que se sentam à nossa frente na concertação social. Isso é que é diálogo social. Ou seja, precisamos dos interlocutores para saber onde podemos encontrar soluções ponderadas, razoáveis e equilibradas, que são aquelas que normalmente resultam melhor junto dos seus principais destinatários, porque são assumidas voluntariamente. E, portanto, esta Casa tem todo o seu mérito, esta Casa é o órgão legislativo do país, mas a concertação social também tem o seu mérito e é o órgão onde se tenta alcançar consenso em matérias sociolaborais, o que não sucedeu. Talvez com mais espaço e com mais tempo isso tivesse sucedido. E é isso o equilíbrio que nós vemos na concertação social, onde os agentes do terreno, a quem vão ser aplicadas as soluções, entre negociação, concessões e diálogo, adquirem equilíbrio e arranjando soluções que melhor sirvam a todos. Poderão não ser as melhores para todos, ou para só um dos lados da barricada, mas para os dois. E essa é a ideia da concertação social. Portanto, os contributos, não encontra contributos na nossa... aliás, peço desculpa. Os contributos não precisam enviar, porque eles estão todos na nossa proposta, na nossa nota crítica que enviámos para aqui. Pode pedi-los ao Governo, porque nós respondemos a todos os documentos do Governo. E toda a primeira parte do contributo tem, da nossa nota crítica, tem as propostas que nós apresentámos. Mas, veja lá,
para além disto, há uma que, se me responder, ou todos aqui podem responder, que é: houve algum estudo de impacto desta proposta legislativa junto do tecido económico e social? Esse é um contributo. E foi a primeira pergunta que a CIP fez. A primeira. Respondam-nos a essa. Respondam-nos a essa. Pronto. Por último, as medidas. Bem, então vamos lá ver. As medidas, eu já vou falar delas, vou acabar por falar delas, portanto, só deixo esta seguinte nota quanto ao trabalho temporário. Bem, se me diz que resolvem por uma precariedade, não sei. Muitas delas retraem as empresas de contratar. Retraem as empresas de contratar. E atenção, que precariedade é um conceito que eu vejo na sociedade só ser agregado à duração do vínculo, e precariedade é muito mais que isso. É quando não há direitos. E um contrato a termo em Portugal, que eu me lembro, tem direitos, tem segurança social e tem proteção social, para já não falar de outros. E, portanto, essa precariedade, está-me a falar da duração do vínculo, tão somente, e aí, lamento, se não houver emprego, se as empresas se sentirem retraídas de contratar com estas normas nocivas que aqui vêm, então não serve. Porque então, em vez de termos emprego, como estas medidas fazem perigar a sobrevivência das próprias empresas, ou retraem-nos na sua capacidade de contratar, não temos solução, não nos parece que seja esse o caminho. Quanto às plataformas digitais, o grupo parlamentar do PSD que nos referiu a questão da diretiva e o artigo 12º, como eu referi. E eu vou responder aqui, aproveito para responder ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, ao deputado do Bloco de Esquerda, porque esta tem lógica. Então vamos lá ver. Então, não há uma relação de trabalho. A partir do momento em que se cria uma presunção imbuída, e consta da nossa nota crítica as dúvidas que se colocam quanto a esse artigo 12A que consta da proposta. A partir do momento em que se cria uma presunção que transforma os detentores ou os proprietários, ou o nome que queira dizer, de uma plataforma digital, por via de uma presunção, passa a ser uma entidade empregadora, naturalmente, que aparece esse lobby de outra maneira, já imbuído na veste de pré-empregador. Já nos querem transformar em empregadores. Essa tem aí a sua justificação. O distorce que a proposta, o distorce, eu ouvi-o até ao fim, a distorção que é criada por este artigo 12A convoca esse tipo de meios. E tem na nossa nota crítica todos os problemas que isso convoca, porque estão lá as dúvidas, e a senhora deputada a quem estou a responder também tem lá essas dúvidas, que eu me vou abster de as dizer, mas, nomeadamente, com quem é que é estabelecida a presunção. Essa é logo a primeira. Portanto, é natural que uma entidade não empregadora, que é proprietária de uma plataforma, de repente, por via de uma presunção, artificialismo, imbuída da maior incerteza e insegurança jurídica, pode passar a ser uma entidade empregadora, então está artificialmente a criar empregadores. Pronto. Quanto ao resto, eu já tinha dito que este problema das plataformas digitais, pode fazer perigar, no fundo, oportunidades de negócio que por aí surgem. Os poderes da ACT. Pronto. Isto respondendo a uma pergunta que me foi feita relativamente aos poderes da ACT. Com o Sr. Deputado, também concordo, o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda. Vamos lá ver. O problema aqui não é porque aí o Governo inverteu o bico ao prego face à medida que vigorou durante a Troika. E, Sr. Deputado, a expressão forte... pois inverteu o bico ao prego, porque de antes introduziu... Durante a pandemia, tem toda a razão, obrigadíssimo. Durante a pandemia, onde o problema durante a pandemia era Tucur remeter diretamente e afastava-se os tribunais desta decisão. Ou seja, e a Ordem dos Advogados disse isto é inconstitucional. Aqui remete para o Ministério Público. Mas a expressão fortes indícios só está nas suas palavras. Porque fortes indícios não está na lei. É quaisquer indícios. Quaisquer indícios. Portanto, uma motivação de não saber até que ponto é que vai fortes indícios, como a miúda aparece na nossa legislação, significa que por todo e qualquer motivo é remetido o processo para o Ministério Público. Isto causa outra distorção, como eu disse. E o que é que faz? Já que tem que seguir, como trabalhador despedido, tem que seguir o processo que ali está, com providência, chega ao final, eu nunca me quis aliar este processo porque eu opto pela indenização em vez de optar pela reintegração. Portanto, se concorda com isso, e a expressão de fortes indícios só está nas suas palavras, não está na lei, convoca-nos aqui um problema que não temos solução e que vai conduzir a uma conflitualidade enorme ao nível da conflitualidade judicial laboral. E, portanto, se calhar ouviram queixas disso por parte da ACT. De segundo lugar, o artigo 112, os 90 dias, é natural, então nós não podemos, com base numa atividade prestada a outro empregador, eventualmente com outras funções, então para que é que serve o período experimental? É para experimentar naquele posto de trabalho em concreto. Quanto ao problema do 173, número 3, e a convolução de um contrato nulo num contrato sem termo com a empresa utilizadora.
Eu creio que a solução não só é injusta, mas também absurda, porque parte de um contrato nulo. E um contrato, como eu comecei por dizer, que nada fazia prever. Ou seja, estamos a falar de um trabalho temporário que rapidamente não é trabalho temporário e é um contrato sem termo. Isto não foi aquilo que as partes, pelo menos na minha teoria da conversão dos negócios jurídicos, faria pressupor. Na teoria da conversão dos negócios jurídicos, o que eu estudei é que se podia aproveitar o que resulta, ainda que as partes quiseram. Ali, o objeto essencial do contrato não resulta. Temos grandes dificuldades, achamos não só injusto, mas também, não está no nosso parecer, mas eu acrescento a expressão absurdo. Quanto ao Chega, registramos a sintonia relativamente ao timing, naturalmente. Quanto à iniciativa liberal, também a sintonia relativamente ao timing. Quanto ao médico, também a crítica. Agora, temos aqui um problema que deve ser salientado. A eficácia das alterações, eu vi aqui um exemplo concreto, a arbitragem para a suspensão do período de sobrevigência e mediação, que consta da Lei 93 de 2019, que está previsto no artigo 513, que será regulamentado. Nunca foi. Também, isto é um problema de que nunca foi regulamentado. Um outro problema foi que as alterações que nesta mesma Lei 23 de 2019, que é de 4 de setembro e que, no fundo, começou a produzir a série de efeitos no dia 1 de janeiro de 2020, em março apanhámos uma pandemia. Os contratos a termo, onde esta legislação também toca, tiveram de ser cessados. Porquê? Porque, não havendo justificação para a celebração do contrato a termo ou para a sua manutenção, estes contratos tinham necessariamente de cair. Por outro lado, a iniciativa liberal apontou aqui um problema que nos é caro. É-nos muito caro. Falou-se aqui da flexibilidade das empresas, mas há aqui um problema muito, muito importante. Nós temos de ter consciência de que, à medida que, e o Tribunal Constitucional já apontou isto no tempo da Troika, que foi relativamente ao trabalho suplementar, à medida que nós aumentamos as exigências legais, nomeadamente no âmbito daquilo que se chama de reserva de contratação coletiva, onde, por exemplo, está incluído o pagamento do trabalho suplementar, e esse é um dos matérias que foi objeto do acórdão nesse tempo, à medida que vamos apertando aí na lei, à medida que a lei vai assumindo essas exigências, retira espaço para os parceiros sociais se poderem movimentar no âmbito da contratação coletiva. Isto é uma grelheta. Isto é sufocante. Não é? O Tribunal Constitucional fez isto por uns motivos, mas o tema é exatamente o mesmo. Isto é reserva de contratação coletiva. O tempo de trabalho e a remuneração, e quando as duas estão relacionadas, porque o tempo de trabalho é necessariamente a relação com a sua retribuição, quanto mais se atarracha aqui, mais as partes têm, e ficam sem espaço, aliás, menos espaço têm as partes para negociar. Quanto ao PCP, muito rápido, não, a caducidade, olha, por dados estatísticos, a caducidade foi introduzida em 2003. Em 2006 houve uma reforma, e um dos elementos foi também a caducidade. Em 2008, o senhor deputado tem o maior número de contratos coletivos de trabalho celebrados, com a abrangência total de quase 2 milhões de trabalhadores. Então não foi a caducidade. Não pode ter sido. Fatores económicos, pressões da Troika quanto às portarias de extensão, uma série de situações. Sim, agora a caducidade e a introdução do princípio da negociabilidade não podem ter sido fatores, porque em 2008, e a introdução da caducidade deu-se em 2003, reforçada em 2006, teve a sua expressão em 2008, quando houve o maior número de contratos coletivos, de convenções coletivas. A seguir seguiu-se troicas, a seguir seguiu-se, mas perguntou-me relativamente à caducidade, e a norma da caducidade é de 2003. O fim da sobrevigência ocorreu em 2003. Da sobrevigência eterna, porque o regime de sobrevigência, como sabem, não se mantém. Ainda que durante algum período, e esta norma do 501A é significativa disso. Para acabar, relativamente à redução da TSN, o senhor deputado do Bloco de Esquerda, não foram os únicos que se opuseram. Ou não? Aliás, houve outro partido aqui nesta casa que também não deixou que isto, que era uma medida que vinha sendo seguida relativamente à compensação do salário mínimo, importantíssima para as empresas e para os próprios trabalhadores, foi também secundada por outro partido e não passou. Foi secundada, ou seja, foi votada. Pronto, por vários, exatamente. Quanto aos fatores, como eu já lhe disse, fortes indícios está na sua cabeça, não está na legislação, nem está nesta. Quanto à questão da livre vontade das partes, eu não tive aqui a fazer alusões. Eu li-lhe uma norma, que consta do artigo 4º da Convenção 98 da OIT. Eu lia na versão ratificada por Portugal. Mas o senhor deputado estava a falar do contrato individual de trabalho. Eu estou, como eu disse, a falar da contratação coletiva. Pronto, senhor deputado, só para esclarecer isso. Muito obrigado, peço desculpa ao tempo que vos tomei. Doutor Nuno Biscaia, bem emprego.
Dr. Luís Henrique, muito obrigado pela presença da CIP e dos contributos. Depois, também, se quiserem fazer mais contributos por escrito. Vamos então ao plenário. Obrigado, Srs. Deputados.